Uma das coisas que a gente aprende na escola é a se expressar, a falar com clareza. Portanto, sejamos claros, a educação no Brasil ainda enfrenta problemas muito sérios. Da infraestrutura à formação dos professores, muita coisa ainda pode melhorar. E para entender o tamanho desse desafio, o programa de hoje vai falar sobre os problemas que afetam a qualidade do ensino no país e buscar caminhos que levam a uma educação melhor. No programa de hoje você vai ver, em Recreio, Minas Gerais, a história de uma escola que foi mal em uma avaliação de ensino e realizou um mutirão para melhorar o aprendizado dos alunos. Acho que não ia caminhar sozinha, só por causa dos professores, ou só por causa da direção, só por causa dos alunos. Acho que todo mundo trabalha junto para poder melhorar a escola. O Washington Oliveto, responsável por campanhas publicitárias que fizeram história na TV brasileira, fala sobre propaganda e educação. Eu me mantive um estudante, coisa que eu me mantenho até hoje. Eu sou um estudante profissional, eu estudo o tempo todo. No desafio de hoje, começa uma nova disputa. Agora os alunos têm como meta salvar uma espécie de abelhas ameaçada de extinção. E se esse tipo de abelha sumir, com ela também vai sumir o quê? Várias espécies de vegetais, uma quebra no equilíbrio da natureza. Conhecer a realidade das escolas é o primeiro passo para melhorar a qualidade do ensino. A Escola Estadual Ministro Costa Manso está entre as mais bem avaliadas do estado de São Paulo. Vamos saber por quê? Estou aqui no Itaim Bibi, do lado da Raquel e do Daniel, que são estudantes da Escola Estadual Ministro Costa Manso, justamente para entender o que a escola tem de bom, o que a escola tem de ruim, o que pode melhorar. Na tua opinião, Daniel, o que tem de bom na tua escola? Ela tem uma sala de informática, ela é equipada com computadores bons e, além de tudo, são os próprios alunos que ajudam os outros alunos a usar. Os professores aqui são muito bons. Nós temos professores formados pela USP e é interessante pra gente, porque a gente sabe que o professor se esforçou para entrar lá, então é realmente isso que ele quer fazer, ele quer ensinar. Vocês acreditam nas avaliações que o Brasil oferece para as escolas, ou seja, o IDEB, o Enem, a própria Prova Brasil, mostra o que é educação no Brasil? Eu acho que sim, porque as provas, elas sempre estão assim, relacionadas com a matéria que a gente presta, as Olimpíadas de Matemática que a gente fez alguns dias atrás também, está sempre relacionada. O Enem eu já não posso falar porque a gente vai fazer ainda, a gente não tem. Você acha isso também, Raquel? Você acha que o Enem, a Prova Brasil, o IDEB, eles refletem realmente o que é educação ou tem coisa que a gente ainda não descobriu, que está ali um pouco mais no fundo? Eu acho que deixa um pouco a desejar, sim. Eu acho que não é só uma prova que vai avaliar se o aluno é bom ou não. Tem muito aluno que sabe muito e não vai bem no dia da prova porque fica nervoso. E tem aluno que simplesmente chuta e vai super bem. Então não dá só para uma prova falar se esse ensino está bom ou não. Precisa de vir pessoas, pedagogos, estudarem a fundo, sabe? Conviverem com isso. Porque só o resultado de uma prova não vai falar se o ensino tá bom ou não. Eu sou ex-aluno da escola. Cerca de 90% dos alunos que frequentam a escola são alunos que vêm de longe buscando a qualidade de ensino que a escola oferece. Dentro da coordenadoria, que são as escolas da região da Grande São Paulo, a nossa escola é a 7ª colocada. Dentro da nossa diretoria, a diretoria Centro-Oeste, a nossa escola é a 5ª colocada, né? Então nós temos alunos aqui de excelente qualidade. Todos os professores aqui eles têm curso superior e muitos têm a pós-graduação a nível de mestrado e doutorado. Ele busca conhecimento dentro e fora da escola para poder oferecer uma aula de qualidade para os alunos. Mas o que faz uma escola ser boa? Quais são os critérios que dizem que um colégio tem qualidade ou não? Os próprios alunos deveriam avaliar o local onde estudam? Qual seria a prova ideal para aplicar em uma escola? Assim como qualquer aluno, as escolas públicas brasileiras também recebem notas de 0 a 10.
Atualmente temos dois tipos de avaliações, o IDEB e a Prova Brasil, que medem o grau de conhecimento dos alunos e as taxas de evasão escolar e repetência. Mas o que fazer se uma escola não vai tão bem? Agora nós vamos a Minas Gerais conhecer a história da escola estadual Olavo Bilac. Depois que essa escola recebeu uma avaliação ruim, pais, alunos, professores e comunidade se uniram para buscar uma solução. Recreio é uma cidade tranquila, uma cidade com todas as características de cidade pequena, do interior, acolhedora, com gente amiga, mas também com todos os problemas decorrentes de ser uma cidade pequena. É uma cidade que as pessoas, quando atingem uma certa idade, não têm recurso, tem que sair para estudar, tem que sair para trabalhar, se quiserem alguma outra coisa. É uma cidade que cresceu com a ferrovia, mas com os investimentos no setor rodoviário, a ferrovia foi perdendo importância. As fábricas pequenas que tinham em Recreio perderam espaço com a vinda dos produtos da China. Mas com todos os problemas, continua tendo uma qualidade de vida muito boa. Recreio tem 12 mil habitantes. A escola Olavo Bilac é a única na cidade a oferecer vagas desde o ensino fundamental até o ensino médio e educação de jovens e adultos. Tem 1.500 alunos matriculados e está em franco processo de questionamento em busca de saídas para os problemas que tem enfrentado. Era uma escola assim, muito grande, né? O nível era mais elevado, os pais se preocupavam mais com os filhos na escola. Então era uma escola muito conceituada e é até hoje conceituada. Porque a gente tira até pelos alunos que hoje estão voltando às escolas, principalmente no Olavo Bilac nós temos o EIJA, que é a escola de jovens e adultos, a gente percebe que foram alunos que eu dei aula, alunos que pararam lá atrás para trabalhar, que agora estão percebendo que o estudo está fazendo falta para eles. As escolas brasileiras são muitas e muito diferentes. Grande parte é carente de professor, de material escolar e de funcionários. Mas não se pode esquecer que as instalações da escola também são um ponto importante. Na escola de Recreio, os alunos têm uma opinião sobre isso. Tem um pátio não muito grande, mas dá para brincar. Eu acho que tinha que ter uma quadra mais perto, porque a gente tem que subir lá na colina para poder fazer educação física, ou então esse lugar apertado aqui. Uma laje para a escola também, tá precisando, porque na época de chuva tem que ficar carteira para lá, carteira para cá. O governo brasileiro avalia suas escolas através da Prova Brasil. É um instrumento para colher dados e analisar as diferenças entre as escolas. A prova não serve só para o governo ver quem está com nota boa. A partir dessas informações, as escolas podem repensar seus projetos e tentar melhorar o serviço oferecido. O Estado, ele faz avaliações em todas as escolas, tanto o governo federal como o governo estadual. E nós tivemos, nessas avaliações, a escola vinha decrescendo a sua qualidade. Os alunos de um ano para outro vinham piorando o rendimento. Quando essa situação ficou mais visível, tornou-se necessário começar de novo. E a gente procurou entender a nova sistemática da educação. A gente vestiu a camisa da escola e fomos à luta. Então a escola se reuniu, os professores se reuniram para saber o que deveria ser feito. Os alunos estavam chegando, às vezes até o ensino médio, lendo, mas sem interpretar. E sabendo fazer fórmulas de matemática sem saber fazer as contas. E isso refletia em todas as matérias, no desempenho total. Nós montamos então
um esquema de recuperação. Esses alunos, eles eram trabalhados em horários extra-classe para que eles conseguissem se alfabetizar. Vão circular as palavras que vocês não sabem o significado e vão procurar no dicionário para a gente depois fazer uma interpretação sobre o hino nacional. Tiffany, distribui para mim o hino. Oi, eu sou a Tiffany, estudante do Labilac, tenho 11 anos e moro em Recreio. Fiz o tempo integral. Eles davam dever, tudo quanto era tipo de dever, tinha física e aula normal. E depois eu ia para aula de tarde. Lá eu aprendi a ler, escrever. Inclusive, a gente aqui no Labilac, a gente desenvolve um projeto de leitura que chama Quem Não Lê Não Escreve. E as crianças, a gente percebe que tem lido mais. Então a gente começou a entrar no CRV, né? Centro de Referência Virtual do Professor, xerocar as atividades que vem material pra gente. Eles acham que estão brincando, enquanto a gente está desafiando o raciocínio deles. A gente utiliza muito isso aqui. Usando muito material concreto, muito joguinho, muito livro, até ele desenvolver a dificuldade que ele tinha. A tia estava falando sobre animais de extinção. Ela pediu pra gente colar uns desenhos, uns cartazes. A gente pinta junto, a gente lê junto, faz muitas coisas legais. Quando tem exposição no Centro Cultural, alguns professores levam a gente. Estamos tentando agora fazer um teatro de português. Esse é um modo de incentivar todo mundo e a conhecer a vida um pouco, e por causa da redação também do vestibular. Muitas peças são necessárias para montar o quebra-cabeça de uma escola com ensino de qualidade. Professores informados e cheios de vontade para dar aulas são apenas um dos fatores. A participação dos pais também é fundamental. Eu trabalhava aqui no Labilac de Serviços Gerais. Me convocaram para ser colegiado. Aí eu aceitei que fazer parte do colegiado é você prestar atenção nas reuniões e passar para frente para os pais, chama a atenção dos pais para a escola. Estudo é muito importante para tudo. Eu sei disso porque eu sei disso. Falamos muitas vezes em avaliar, diagnosticar, rever as práticas, renovar. Mas de nada adianta tudo isso sem ter em mente o final desse trajeto, chegar aos alunos, aos futuros cidadãos que hoje estão na escola. Eu acho que não ia caminhar sozinha, só de professores, ou só por causa da direção, só por causa dos alunos. Acho que todo mundo trabalha junto para poder melhorar a escola. Ainda não chegou naquilo que a gente desejaria que chegasse. E até hoje a gente está nessa luta. Foi importante para o aluno porque ele mostrou que ele estava mudando, que ele estava caminhando no rumo certo. Foi importante para o professorado que sentiu a autoestima dele enriquecida. Foi importante para a escola porque isso trouxe uma vida nova para a escola. A gente vê que a gente estava trabalhando, mas que a gente estava colhendo os frutos desse esforço nosso. Porque agora as professoras estão me ensinando mais, aí eu estou conseguindo fazer tudo que eu não conseguia fazer. Bem, eu espero que ela seja alguém na vida, né? Porque eu parei de estudar cedo. E eu me arrependo disso. Porque o sonho dela é ser veterinária, né? Porque eu amo os animais. Até cobra, leão, jabuti. A avaliação ela não é para classificar. A avaliação é para nos ajudar a tomar decisões, no caso aqui, para a melhoria da qualidade da educação. Então, se a gente pensar assim, o que é interessante a escola fazer para poder ter um bom desempenho na Prova Brasil? Investir na formação dos seus professores, investir no número de alunos em sala de aula, pensar no tempo que esses alunos ficam na escola, pensar numa maior
relação com a comunidade, com os pais, resgatar o que a escola tem, que é um espaço de reunião de pessoas. Então, uma escola que tem esse clima, esse espírito, né, com certeza os seus alunos vão fazer bem a Prova Brasil. Sou Célia da Cruz, tenho 15 anos e estudo no primeiro ano. E eu nunca entendi por que a pele dos dedos murcham depois de muito tempo na água. A pele é formada por 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é a camada exterior da pele. Nela está presente, entre outras estruturas, a queratina, um nome comum em rótulos de shampoo e em anúncios de escova progressiva. A queratina protege contra a desidratação. Quando alguém fica muito tempo na piscina, na banheira, no poço, em um submarino afundado ou em qualquer lugar em que se possa submergir, a queratina das células mortas dos dedos começa a absorver água. Então parte da água que estava na piscina ou na banheira vai para a epiderme. A epiderme não pode esticar para armazenar esse novo volume, pois as camadas da pele não mudam de tamanho. Porém, ela pode enrugar e aumentar sua área para absorver a água. Ao sair da submersão, o dedo volta ao normal e fica totalmente liso. Sobram apenas as rugas que já estavam no corpo, como as que ficam em volta dos olhos, comumente chamadas de pé de galinha. Para removê-las, só mesmo usando um bom creme à base de queratina. No próximo bloco, Washington Oliveto responde as perguntas dos alunos no Caminhos da Escola. A gente volta para a Escola Estadual Ministro Costa Manso, em São Paulo, para uma conversa com o publicitário Washington Oliveto. Washington Oliveto é publicitário e corintiano doente. Aos 19 anos, ganhou seu primeiro prêmio internacional com o filme Homem com Mais de 40 anos. Naquele momento, eu como filho de classe média, comecei a me sentir mal com a ideia de viver de mesada. E aí eu resolvi pedir um estágio numa agência de publicidade. Junto com Francesco Petit, criou a campanha do Garoto Bombril com o ator Carlos Moreno. No ar até hoje, a campanha entrou nas páginas do Guinness Book, como o garoto propaganda de maior tempo de permanência no ar ao longo dos anos. E aí, no primeiro comercial que eu escrevi na minha vida, eu acabei ganhando o tal prêmio em Cannes. Isso, evidentemente, me incentivou muito profissionalmente, mas fez com que eu fosse abandonando a ideia do curso universitário, o que eu não acho mérito, eu acho que estudar sempre é bom. Em 1986, criou a agência W Brasil, imortalizada na música de Jorge Ben. A W Brasil se tornou uma das agências mais premiadas do mundo, com quase 1000 prêmios, entre leões no Festival de Cannes, Clio Awards e outros. Então eu, apesar de não ter concluído o curso naquela época, porque estava trabalhando loucamente, eu me mantive um estudante, coisa que eu me mantenho até hoje. O comercial Primeiro Sutiã, feito para Valizer, é um dos únicos comerciais brasileiros a constarem na lista mundial dos 100 maiores comerciais de todos os tempos. Eu sou um estudante profissional, eu estudo o tempo todo. Eu sempre gostei da ideia de estudar, muito mais pelo aprendizado e muito menos pelo diploma. Eu acho que o grande mérito de uma escola é conseguir gerar no aluno o prazer pelo aprendizado. Conversar com gente jovem, principalmente sobre a minha atividade, é muito bom. Galera da Escola Estadual Ministro Costa Manso, Washington Oliveto, uma salva de palmas, por favor. Washington, obrigado por estar participando aqui do Caminhos da Escola, essa galera aqui sedenta por saber da tua vida, da publicidade, de outras histórias. Vou começar então dando o primeiro passo, que é justamente tentando entender na sua cabeça se a publicidade pode ter algum cunho, algum viés educativo. Pode, deve, né? O que eu busco o tempo inteiro, não necessariamente, infelizmente nem sempre consigo, e quando não consigo eu fico frustrado, é fazer um trabalho que sempre ele tem assim, a perspectiva de cumprir as suas obrigações, que são o quê? Vender os produtos e construir marcas.
mas que tem uma ambição maior, que é entrar para a cultura popular do país. Então, quando você faz publicidade, né, você normalmente é um intromissor, um intrometido. Ninguém compra um jornal para ler os anúncios, compra uma revista para ver os anúncios, liga uma televisão para ver os comerciais. O mínimo que um intrometido, ou seja, você entra lá sem ser convidado, deve fazer é ser bem educado. Fazer uma coisa que acrescente a inteligência das pessoas. E muitas vezes, se uma mensagem comercial acrescentar, no mínimo, um sorriso para um sujeito que teve um dia dificílimo trabalhando, já é muito bacana. Alô, buonasera. Aí é da cantina? Restaurante italiano. Mas você é japonesa? Satiko japonesa, restaurante italiano. E que tipo de massa que você tem? Yakisoba? Yakisoba, restaurante japonês. Aqui, talharim, espaguete. Vai pedir ou vai ficar enrolando? Eu vi que você não tem a formação superior, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, fazer um paralelo aí, de você não ter passado pelos bancos lá do curso superior e ser um publicitário tão gabaritado, com tantos prêmios conquistados aí. A minha situação foi muito atípica, essa que é a questão, então ela não deve ser usada como exemplo. O que aconteceu foi que, primeiro, eu aprendi a ler e escrever numa idade atípica, dos 4 para os 5 anos de idade. Isso facilitou muito a minha vida escolar. Quando eu estava com 17 anos de idade, para 18, eu entrei em 2 faculdades. Mas eu já sonhava trabalhar. Aí eu comecei a fazer um estágio numa agência com 18 anos de idade, me apaixonei pela ideia de trabalhar e por isso que eu acabei largando as faculdades. Agora, eu fiz uma coisa que foi interessante, eu nunca deixei de estudar. É claro que o diploma, muitas e muitas oportunidades, ele é fundamental para você ser aceito profissionalmente. Agora, o gesto de aprender é mais importante que o diploma. Eu gostaria de saber dos seus trabalhos, qual é o que você mais tem orgulho? Os que eu mais gosto são aqueles que deixaram de ser só propaganda para virar cultura popular, seja como a campanha de Bombril, ou como a menina do primeiro sutiã, ou como o cachorro da Cofap. Turbogás Cofap. Segurança nas curvas. Os outros são um desastre. Turbogás Cofap, o melhor amigo do carro e do dono do carro. O meu pique está sempre voltado para o que eu vou fazer amanhã cedo. E tem que ser assim. Tem 2 coisas que eu não posso perder jamais, não sou eu, qualquer bom profissional da minha área. Essa coisa de não ser passadista, e a outra coisa é um sentimento que eu chamo de inveja saudável. Que é assim, quando você vê alguma coisa muito boa que não foi você que fez, e que você diz, puxa vida, por que não fui eu que fiz isso? Isso é inveja saudável. O dia que você perde isso é porque você tem que parar de trabalhar. O primeiro Valizer, a gente nunca esquece. E quando você vai fazer uma propaganda, enfim, você tem que achar o público-alvo, né? É muito difícil achar um público-alvo num país tão diverso culturalmente? Não, eu acho que isso até facilita. É lógico que você toma certos cuidados, seja de linguagem, seja estéticos. Mas uma das coisas que eu falo muito quando eu faço palestra no exterior, eu digo, olha, vocês precisam entender que eu faço comunicação no último lugar do mundo que tem mulher bonita no ponto de ônibus. Por quê? Porque eu explico para eles o fenômeno da miscigenação.
O fenômeno da miscigenação é um patrimônio brasileiro, porque ele não só democratizou a beleza, como ele gerou uma série de sentimentos e comportamentos voltados a beleza, sensualidade, musicalidade, senso de humor, uma série de coisas que para quem faz comunicação é muito bom. Por isso mesmo que a publicidade brasileira tem boa qualidade e por isso mesmo que os publicitários no Brasil ganham um destaque até maior do que eu acho que deveria ter. Uma das grandes dúvidas, eu acho que jovens do terceiro ano têm hoje em dia, é que carreira seguir, que profissão seguir. Eu queria saber se em algum momento da sua vida você já teve outras ideias, outros sonhos de seguir, ou publicidade foi uma coisa que você queria desde... É aquilo que eu quero seguir na minha vida mesmo. No meu caso foi curioso. Eu tive a sorte de descobrir para que eu servia, o que eu queria, e inclusive fui muito obsessivo nisso. Eu não tinha nenhuma dúvida que aonde eu queria desenvolver o meu trabalho era na publicidade, mas o que eu queria da publicidade era essa relação com a cultura popular brasileira, com a indústria cultural. Mas tudo passa, tudo passará. O que o Nelson Ned quis dizer é para a senhora não se preocupar, porque essas imitações passam. Aliás, tudo passa. Só Bombril fica. Ninguém passa sem Bombril. Não é, Nelson? Grande Bombril. O que eu fiz foi colocar na publicidade uma série de outras coisas, de outras áreas que eu gosto muito e que eu faria com prazer, mas sei que eu não faria com tanta competência, que são a música popular, a literatura, as artes plásticas. É muito interessante, inclusive, que a maior parte dos meus amigos, apesar de eu ter muitos amigos publicitários, não são publicitários. Isso tem uma explicação lógica. Eu não me realimento com publicidade, eu me realimento com a vida. O que eu queria saber é qual é o segredo para suas propagandas fazerem tanto sucesso a ponto de chegar no livro dos recordes. Não tem um segredo. Eu te diria o seguinte, claro que você com a experiência você estabelece determinados métodos que a chance de dar certo é maior. Mas eu nunca tenho certeza que aquilo que eu fiz vai dar certo. Não é uma ciência exata. Agora, existem alguns componentes que, sem dúvida nenhuma, são fundamentais para uma campanha fazer sucesso. Um componente é a originalidade, é claro, mas a originalidade não acompanhada de uma palavra-chave que chama pertinência, não acontece nada. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Minha pergunta para o senhor seria qual foi o primeiro trabalho no qual o senhor fez que o senhor acha que o senhor entrou mesmo para o meio da publicidade? Olha, o primeiro trabalho meu eletrônico, conhecido, foi curioso, foi o primeiro trabalho que eu fiz. Eu estava com 18 para 19 anos de idade, foi o primeiro comercial, não o primeiro trabalho. E eu escrevi um comercial que era bom, eu não sabia que era bom, mas era bom, meu diretor de criação achou muito bom. E aí esse filme, na época, era muito raro o Brasil ganhar prêmios em festivais internacionais e tal, e ganhou um Leão de Bronze no Festival de Cannes, meu primeiro filme. Eu fiquei numa dúvida danada quem tinha errado, eu ou o júri, porque eu não, e mesmo assim, eu não tinha segurança. E Washington, se você pudesse fazer uma propaganda sobre a educação brasileira, como é que essa propaganda seria? Olha, eu até já fiz essa campanha. Eu fiz para a Fundação Odebrecht aquela famosa campanha Só a Escola Corrige o Brasil. A gente fez uma estratégia que os comerciais passavam antes do horário político gratuito e antes dos candidatos a presidente da República apresentarem suas plataformas. E a campanha dizia, se o seu candidato não tem um bom projeto escolar, um bom projeto de educação para o Brasil, mude de candidato, porque só a escola corrige o Brasil.
De cada 1000 crianças que entram na escola, 400 são reprovadas na primeira série. Apenas 45 completam o primeiro grau sem repetir de ano. As que não desistem levam 12 anos para concluir a 8ª série. Se o seu candidato não sabe como mudar o ensino, mude de candidato. Só a escola corrige o Brasil. Bom, eu particularmente gosto mais do tipo de propaganda que você fez sobre política, da abelha, do sapateado. Essa que agora você falou sobre a escola. Eu gosto muito desse tipo de propaganda que a gente para e pensa. Só que você também faz outro tipo de propaganda que é tipo da Bombril, mais leve, mais tranquila de assistir. Como a gente sabe que o povo é bem influenciado por política, por propaganda, por novela, o que é mais fácil de passar para a população? Esse tipo de propaganda mais forte ou essa mais leve? Não, cada caso é um caso. Você é muito curioso, inclusive não tem nem mais fácil em relação à população e nem mais fácil, mais difícil de fazer. Às vezes acontece com a gente de aparecer um pedido de trabalho que você diz, puxa, isso aqui vai ser uma baba. E não pinta ideia alguma. E às vezes aparecem coisas que aparentemente são muito difíceis e pinta uma ideia muito boa. Nos dois casos, o que a gente deve pensar é que as duas têm que ser feitas, tem a obrigação de serem feitas com verdade e honestidade. E a verdade é a seguinte, não são legislações nem proibições que fazem isso ser mais verdadeiro e mais honesto. Não. Publicidade, ela é criada e aprovada por seres humanos. Quanto melhores forem esses seres humanos, melhor será a publicidade. Eu sou o Lúcio. Há 4 anos eu convivo com uma mania chata. Quando eu fico nervoso, eu sapateio. É sem querer. Imagina um momento sério e você lá, fazendo passinho. Pra lá, pra cá, pra lá. 4 anos é muito tempo, principalmente quando as coisas não vão bem. Por isso, pense bastante antes de escolher o seu prefeito, porque nos próximos 4 anos ele vai administrar a sua cidade. Eu queria saber, com essa ideia do desenvolvimento sustentável, se o senhor faria alguma propaganda voltada para uma forma de consumir menos, ou isso soaria como um tiro no próprio pé? Não, sem problema nenhum, ao contrário. Agora, por exemplo, a gente está fazendo a campanha da Plastivida sobre as sacolas de plástico. A sacola de plástico, o problema não é a sacola de plástico. Existem estudos que, se você se preocupar com reciclagem, se você não jogar a sacola de plástico nos lugares inadequados e tal, ela tem utilidade. Então, ela é uma campanha que tem cunho educativo. Há 3 ou 4 meses saiu o conceito de neuropropaganda, que é a propaganda que a gente não esquece. Você acha que as suas propagandas têm esse conceito? É curioso. Antes de trabalhar em publicidade, eu vi um anúncio que deu a certeza absoluta que eu queria ser publicitário. Era um negócio que tinha na cidade de Nova York, que era o seguinte, pessoas com qualquer problema físico podiam escrever para esse lugar, que esse lugar indicaria um tipo de profissão que aquelas pessoas poderiam aprender. E o anúncio que eu vi, que eu nunca mais esqueci para anunciar esse instituto, era o seguinte, era um sujeito numa cadeira de rodas, consertando um televisor. E o título do anúncio era, você está vendo uma televisão consertando um homem. É inesquecível. Bom, gente, queria agradecer a participação de vocês aqui no nosso bate-papo com o Washington Oliveto, foi fundamental. Washington, sem palavras, cara, muito obrigado por você ter vindo aqui na Escola Estadual Ministro Costa Manso e participado do Caminhos da Escola. Obrigado mesmo, viu? Obrigado a vocês, tá? Agora eu vou trabalhar. Tchau, tchau. As primeiras agências de propaganda brasileiras surgiram em 1914. Nas décadas de 1930 e 1940, a criatividade publicitária explodia nas ondas do rádio. A partir de 1950, foram ao ar os comerciais de TV. Toma seu Todd hoje, todo mundo vai tomar. Toma seu Todd hoje,
todo mundo vai tomar. Só depois quando for, fica econômico. As décadas de 1970 e 1980 são a fase áurea da publicidade brasileira, que conquista diversos prêmios internacionais. Batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Washington Oliveto contou aqui no nosso debate como ser publicitário é muito mais do que vender produtos. No próximo bloco, os alunos também terão que usar todo o seu poder de persuasão. É a primeira etapa do novo desafio, que envolve ação, disputa e abelhas. Curioso, né? Então fica aí que o Caminhos da Escola já volta. Estou em Araraquara, São Paulo, na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Campo Hermínio Pagotto. Um grupo de alunos vai participar de um desafio muito interessante que tem tudo a ver com a realidade da região onde a escola está localizada. Tomara que vocês não tenham medo de abelhas. As abelhas são muito importantes para o funcionamento do ecossistema, pois atuam como agentes polinizadores. Elas transportam o pólen de uma planta para outra, ajudando tanto na reprodução dos vegetais quanto na produção de sementes e frutos. Se as abelhas forem extintas, provavelmente muitas plantas vão desaparecer. É um trabalho de formiguinha, quer dizer, de zangões, operárias e rainhas. Oi galera, tudo bom? Olá! Eu sou o Léo Almeida, apresentador do programa Caminhos da Escola, e vocês estão aqui porque a escola indicou esse grupo para participar de um desafio. A gente vai precisar da ajuda de vocês para resolver um problema ambiental aqui da região. Vocês não têm noção do que vai acontecer aqui, tem? Não. Ninguém sabe? Então é o seguinte, esse desafio aqui vai precisar de bastante pesquisa e dentro dessa caixa aqui tem um monte de material de pesquisa para vocês, fiquem à vontade. Estou convidando a professora Juliane, ela é responsável pelo desafio e vai ajudar vocês a esclarecer todas as dúvidas e resolver todas as tarefas. Bom, pessoal, existem vários tipos de abelha. Existe um tipo de abelha em especial que é a abelha sem o ferrão. Essa abelha, ela também é chamada de indígena ou nativa. O ser humano, ele anda interferindo diretamente no ambiente natural dessas abelhas, seja desmatando, seja poluindo, seja usando agrotóxico. Só que cada um de vocês aqui hoje pode fazer a sua parte. Vocês vão pesquisar, estudar um pouco mais a fundo sobre a abelha sem ferrão, depois elaborar uma cartilha e tentar distribuir para os agricultores que estejam interessados, mostrando para eles os benefícios da criação desse tipo de abelha, seja tanto para o meio ambiente quanto para uma fonte de renda familiar, tá? E aí, estão animados? Sim! Topam esse desafio? Sim! Desafio, alguma coisa que você pensa que você não consegue, mas que você fazendo, você vê que você tem capacidade de fazer. Fazer alguma coisa que você não sabe. Não sei. Uma coisa diferente na escola, que só ficar na sala de aula. Um desafio, pra mim, é uma dificuldade, assim, você tem que tentar superar. Bom, pessoal, para ajudar vocês nesse desafio, eu vou chamar aqui a professora Silvani e ela vai explicar melhor como que vocês vão fazer essa cartilha. Bem, para a gente desenvolver essa cartilha, a gente vai ter que fazer uma pesquisa bem detalhada a respeito das abelhas indígenas. Os tipos de abelhas, os ciclos, a sociabilidade delas. Então a gente vai ter muito trabalho de pesquisa, porque o intuito da cartilha é sensibilizar os produtores.
Olha que legal, essas abelhas que dá muito na casa, assim, nas paredes, elas só saem pra procurar o pólen durante o horário mais quente do dia. E elas fazem comer até em conduítes de luz, aqueles canos por onde passam os fios. Sorte que não leva um choque, né? A pesquisa que você fez falou sobre a extinção dessas abelhas, não falou? Qual é o principal motivo que elas podem... O desmatamento, as queimadas, o extrativismo do mel e o uso inadequado de produtos agrotóxicos. Sim. Você sabia que elas grudam no cabelo porque é a forma de defesa delas, por causa que elas não têm ferrão? Não sabia. Elas são dóceis e fáceis de manusear elas. Até criança pode mexer sobre. Esse zangão aí é o quê? É o macho da colmeia. O zangão é esse aqui, né, não? É, esse daí mesmo. A rainha é maior. E essa daqui é a operária. As operárias, elas, quando elas nascem, elas servem para alimentar as larvas. Porque as larvas são alimentadas 1000 vezes por dia cada uma. E o zangão? Zangão eu vou pesquisar aqui, vou ver se eu acho. Mas parece que à tarde vai vir um especialista e a gente pode perguntar para ele. Esse desafio, né, faz com que as outras pessoas saibam da importância das abelhas, a gente descobre mais e é mais um elemento para a gente defender o mundo que a gente vive. Pode? Puxa, que que bom. Tá bom, amor, né, gente? Ó, tio, você comeu, então não põe a mão aí de novo, não. Você comeu uma vez? E o bolo na cara da coisa. Pessoal, agora que o desafio foi lançado, que vocês estão pesquisando sobre as abelhas nativas, eu vou levá-los até o seu Vilmar, que é um apicultor aqui da comunidade, para ajudar vocês nessa pesquisa. E para você gastar 100 kg de cera é rapidinho. Como foi o início de criação de abelhas? Primeiro foi muito difícil para mim, né? Porque eu não tinha nada, né? Não tinha condução, não tinha máquina, não tinha dinheiro para investir. Então foi de pouco a pouco, e até nós já estava numa situação que já estava vendendo para São Paulo, outros lugares, né? É possível uma pessoa viver somente da renda da abelha? É possível sim, porque o Brasil está muito crescendo na venda de mel. Você vê, no Piauí, a produção do Piauí é tudo exportada, vai tudo para a Alemanha, né? Alemanha, China, Japão, é tudo levado para lá. Qual a diferença da qualidade do mel da abelha Europa para Jataí? Você vende 1 litro de mel de Jataí por 160, 170 reais, você vende um de Europa por 15 reais. Então a diferença é muito grande. Talvez a pessoa quer criar Jataí, ela produz pouco, mas só que dá para ganhar algum dinheirinho. Aqui é onde que é a ninhada dela, tá vendo? Aqui para baixo, ó. As filhotinhas lá embaixo, lá, ó. Ele mostrou como que eram os ovos, como que eles botavam. Tinha o mel, que é a comida que as outras abelhinhas comiam, é diferente da rainha. Esse aqui é o pólen, essa aqui é a comida da rainha. A rainha que ela alimenta desse pólen aqui, ó, pra ela ficar forte. Parece um castelo. Meu Deus. Aqui não pode mexer muito, aqui é protegido, sabe? Aqui, ó, é tudo buraquinho aqui, ó, ela entra aqui e sai lá. Então se você colar aqui, ela tem muita dificuldade depois para poder consertar tudo de volta. O que me chamou a atenção é porque, mesmo depois que você retira o mel, elas não saem dali, né? Elas continuam fazendo e demora muito para elas fazer, por ser muito pequena, né? Você vai lá, tira e elas vão lá e faz novamente. Tá vendo? Aqui ela já colocou o mel aqui embaixo, ó. Mel e própolis aqui, ó. Pensei que ia lotar a gente de abelha. Achei interessante a parte da hora que ele abriu, aí ele tirou o mel, não sabia que ele ficava do lado, né? Eu pensava que ele ficava mais no meio, enfiado lá no fundo.
convívio, eu estou aprendendo mais, preservar o meio ambiente. Me sovar mais, aprender outras coisas. No próximo programa, os alunos irão realizar a pesquisa e apresentar para a professora Juliane. Eles também vão receber a visita de um especialista no cultivo de abelhas nativas e vai falar um pouco mais sobre o conteúdo da cartilha. Mas antes, vamos dar uma dica para quem mora no Rio de Janeiro ou vai visitar a cidade. É o Museu da República, que fica no bairro do Catete. O Museu da República ocupa o antigo Palácio do Catete, que durante 63 anos foi o coração do poder executivo no Brasil. Foi inaugurado em 1960, quando a capital federal foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília. Fotos, documentos, objetos, mobiliário e obras de artes dos séculos 19 e 20 integram o acervo do museu. A partir de 2007, o Museu da República passou a oferecer o chamado Espaço de Atualização, onde estão disponíveis jornais do dia, noticiários de TV e outras fontes. O objetivo é deixar claro que a história está em permanente movimento e que, por isso, o museu também é lugar de atualidade.